Muita gente pensa que dormir é como desligar um interruptor. Você fecha os olhos e o corpo simplesmente para, esperando o dia seguinte para voltar a funcionar. Mas essa ideia não poderia estar mais errada. Na verdade, o que acontece é o contrário. Enquanto você descansa, seu corpo entra em um estado de atividade intensa, quase como uma fábrica que opera no turno da noite. Músculos são reparados, tecidos são reconstruídos e a energia gasta durante o dia é meticulosamente reabastecida. É um processo fundamental que nos prepara para as batalhas do dia seguinte, garantindo que tenhamos força e disposição para enfrentar nossos compromissos. O sono é, antes de tudo, um período de manutenção vital. Imagine o seu corpo como uma cidade movimentada. Durante o dia, as ruas estão cheias, o trânsito é intenso e há um desgaste natural das estruturas. À noite, quando a maioria descansa, as equipes de manutenção saem para consertar o asfalto, limpar as ruas e fazer os reparos necessários para que a cidade funcione perfeitamente na manhã seguinte. É exatamente isso que acontece dentro de nós. O corpo aproveita essa pausa na consciência para realizar uma série de tarefas complexas e essenciais. Sem esse trabalho noturno, o desgaste se acumularia, levando a problemas de saúde que poderiam ser facilmente evitados com uma boa noite de sono. Essa atividade não é aleatória. Ela segue um roteiro muito bem organizado. O sono é dividido em diferentes fases, cada uma com funções específicas. Passamos por ciclos que alternam entre o sono mais leve e o sono profundo, onde ocorrem os processos de reparo mais importantes. Em outras fases, como o sono REM, nosso cérebro fica quase tão ativo quanto quando estamos acordados. É um balé complexo e sincronizado, no qual cada parte do corpo desempenha seu papel para garantir que o organismo, como um todo, esteja pronto para um novo dia. Portanto, dormir não é perder tempo, mas sim investir na sua própria saúde. A percepção de que estamos apenas desligados vem do fato de que nossa consciência se retrai. Perdemos o contato com o mundo exterior, o que permite que o corpo concentre toda a sua energia nas tarefas internas. É um desligamento estratégico. O cérebro diminui a recepção de estímulos externos, como sons e luzes, para que possa se dedicar ao seu próprio trabalho de organização e limpeza. Essa desconexão é o que nos dá a sensação de descanso, mas por baixo dessa aparente tranquilidade, uma verdadeira revolução silenciosa está acontecendo, garantindo nosso bem-estar físico e mental. Quando adormecemos e nossa consciência se desconecta do mundo exterior, o cérebro não para. Pelo contrário, ele abre as cortinas para um espetáculo particular, o teatro dos sonhos. Durante a fase do sono conhecida como REM, ou movimento rápido dos olhos, nossa atividade cerebral se torna incrivelmente intensa, semelhante à de quando estamos despertos. É nesse palco mental que surgem as histórias, as imagens e as emoções que chamamos de sonhos. Eles podem ser uma forma de processar as experiências do dia, lidar com medos e desejos, ou simplesmente uma consequência da reorganização de nossas memórias, como um filme montado com pedaços de nossas vidas. Mas os sonhos não são a única atividade importante acontecendo no cérebro durante a noite. Enquanto nossa mente viaja por cenários fantásticos, um serviço de limpeza essencial está em pleno funcionamento. Pesquisas recentes mostraram que, durante o sono profundo, o espaço entre as células cerebrais aumenta. Essa expansão permite que o líquido cefalorraquidiano, um fluido que protege nosso cérebro e medula espinhal, circule de forma mais eficiente. É como se as ruas da cidade cerebral fossem alargadas para permitir a passagem dos caminhões de limpeza. Esse processo é fundamental para a saúde do cérebro a longo prazo. Essa faxina noturna tem um alvo específico: remover as toxinas e os resíduos metabólicos que se acumulam no cérebro durante o dia. Uma dessas substâncias é a proteína beta-amiloide,
cujo acúmulo está associado ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. Dormir bem, portanto, funciona como um sistema de prevenção, ajudando a manter o cérebro limpo e saudável. Quando não dormimos o suficiente, essa limpeza fica comprometida e os resíduos tóxicos podem se acumular, aumentando o risco de problemas neurológicos no futuro. É uma das razões mais importantes pelas quais a qualidade do sono impacta diretamente nossa saúde cerebral. Assim, o cérebro noturno é um ambiente de dupla função. De um lado, temos o palco criativo e caótico dos sonhos, onde emoções e memórias são processadas e consolidadas. Do outro, temos uma operação de limpeza metódica e silenciosa que protege nossa estrutura neural do desgaste do tempo. Ambas as atividades são cruciais. Os sonhos nos ajudam a lidar com o nosso mundo interior e a fixar o aprendizado, enquanto a limpeza do líquido cefalorraquidiano garante a manutenção física do órgão mais complexo do nosso corpo. O cérebro, enquanto dormimos, trabalha tanto quanto, ou até mais, do que durante o dia. Enquanto o cérebro se ocupa com sonhos e limpeza, uma verdadeira orquestra hormonal rege diversas funções vitais pelo corpo. O maestro dessa sinfonia noturna é a melatonina, conhecida como o hormônio do sono. Produzida pela glândula pineal quando a luminosidade diminui, a melatonina sinaliza para o corpo que é hora de descansar. Ela não nos força a dormir, mas cria as condições ideais para que o sono aconteça, diminuindo a temperatura corporal e o ritmo do metabolismo. É por isso que a exposição à luz de telas de celulares e computadores à noite pode atrapalhar o sono, pois inibe a produção desse importante hormônio. Outros hormônios também entram em cena. Durante o sono profundo, o corpo libera o hormônio do crescimento, o GH, que é essencial não apenas para crianças e adolescentes, mas também para adultos. Em adultos, o GH atua na reparação de células e tecidos, na construção de massa muscular e na manutenção da saúde dos ossos. Além disso, o sono regula os hormônios que controlam nosso apetite, a leptina e a grelina. A leptina, que sinaliza a saciedade, aumenta durante o sono, enquanto a grelina, que estimula a fome, diminui. Noites mal dormidas invertem essa lógica, aumentando a fome e o desejo por alimentos calóricos no dia seguinte. Em meio a toda essa atividade, um fenômeno curioso e por vezes assustador pode ocorrer: a paralisia do sono. Durante a fase REM, quando os sonhos são mais vívidos, o cérebro envia um sinal para que a maioria dos nossos músculos fique temporariamente paralisada. Essa é uma medida de segurança inteligente que nos impede de atuar fisicamente nos nossos sonhos, evitando que a gente saia correndo ou pulando pela casa enquanto sonhamos que estamos em uma perseguição. É uma desconexão temporária entre o cérebro e os músculos voluntários do corpo, chamada de atonia muscular. A paralisia do sono acontece quando acordamos antes que essa atonia muscular seja desativada. A pessoa recupera a consciência, mas o corpo continua paralisado, incapaz de se mover ou falar. Como isso geralmente ocorre na transição entre o sono REM e o estado de vigília, é comum que elementos do sonho, como figuras sombrias ou a sensação de uma presença no quarto, se misturem à realidade. Essa combinação de paralisia física e alucinações hipnagógicas pode ser aterrorizante, mas é importante entender que é um evento fisiológico normal, embora desagradável, e que geralmente dura apenas alguns segundos ou minutos, até que o cérebro e o corpo se sincronizem novamente. Além da paralisia do sono, nosso corpo pode exibir uma série de outros comportamentos estranhos enquanto a consciência está ausente. O mais conhecido é o sonambulismo, que ocorre durante as fases de sono profundo e não durante os sonhos, como muitos acreditam. Durante um episódio de sonambulismo, a pessoa pode realizar atividades complexas, como andar pela casa, abrir a geladeira ou até mesmo tentar sair de casa. Tudo isso enquanto permanece dormindo. O cérebro está em um estado misto, com algumas áreas ativas o suficiente para controlar o movimento,
mas outras, como as responsáveis pela consciência e memória, permanecem adormecidas. Outros fenômenos, conhecidos como parassonias, incluem falar durante o sono, o chamado sonilóquio, ter terrores noturnos ou até mesmo o transtorno comportamental do sono REM. Neste último, a paralisia muscular que deveria acontecer durante os sonhos não funciona corretamente. Como resultado, a pessoa pode agir fisicamente de acordo com o que está sonhando, gritando, socando ou se debatendo na cama, o que pode ser perigoso para ela mesma e para quem dorme ao seu lado. Esses comportamentos mostram como os mecanismos que regulam o sono são complexos e, por vezes, podem apresentar falhas em sua execução. Mas os perigos do sono, ou da falta dele, não se limitam a comportamentos bizarros. A privação crônica de sono representa um risco silencioso e significativo para a nossa saúde cardiovascular. Durante o sono profundo, a pressão arterial e a frequência cardíaca diminuem, dando um descanso merecido ao coração e aos vasos sanguíneos. Quando não dormimos o suficiente, o sistema cardiovascular permanece em um estado de alerta constante, o que pode levar ao aumento da pressão arterial, inflamação crônica e um maior risco de infarto e acidente vascular cerebral, o AVC, a longo prazo. O sistema imunológico também depende diretamente de uma boa noite de sono para funcionar de maneira eficaz. Enquanto dormimos, o corpo produz e libera citocinas, proteínas que atuam no combate a infecções, inflamações e estresse. Pessoas que dormem pouco têm uma produção menor dessas substâncias protetoras, tornando-se mais vulneráveis a vírus, como os da gripe e do resfriado comum. A falta de sono compromete a capacidade do corpo de montar uma resposta imune robusta, deixando-nos mais suscetíveis a doenças e dificultando a recuperação quando ficamos doentes. Dormir é, portanto, uma das melhores maneiras de fortalecer nossas defesas naturais. No fim das contas, a importância do sono vai muito além de simplesmente nos sentirmos descansados. Cada noite de sono de qualidade é um investimento direto na construção da nossa saúde e bem-estar para o dia seguinte. É durante essas horas que o cérebro consolida o que aprendemos. As informações e habilidades adquiridas durante o dia são revisadas, organizadas e armazenadas de forma mais permanente na memória. É por isso que uma boa noite de sono depois de estudar para uma prova pode fazer toda a diferença. O sono não apenas nos ajuda a lembrar, mas também a entender e a conectar ideias de maneiras novas e criativas. A saúde mental está intrinsecamente ligada à qualidade do nosso sono. A privação de sono afeta nosso humor, aumenta a irritabilidade e a ansiedade, e diminui nossa capacidade de lidar com o estresse. A falta de descanso adequado pode agravar quadros de depressão e outros transtornos de humor, criando um ciclo vicioso em que a insônia piora a condição mental, e a condição mental dificulta o sono. Priorizar o sono é uma das estratégias mais eficazes e fundamentais para manter o equilíbrio emocional e a resiliência psicológica diante dos desafios da vida cotidiana. Quando pensamos em saúde, muitas vezes focamos na alimentação e no exercício físico, e esquecemos do terceiro pilar fundamental, o sono. De nada adianta ter uma dieta equilibrada e uma rotina de exercícios se o corpo não tem o tempo necessário para se reparar, se reorganizar e se fortalecer durante a noite. O sono otimiza os benefícios de um estilo de vida saudável, garantindo que os nutrientes sejam usados para reconstruir tecidos e que os músculos se recuperem após o esforço. É a base sobre a qual construímos um corpo e uma mente fortes e saudáveis. Portanto, da próxima vez que você se deitar para dormir, lembre-se que não está apenas se desligando. Você está entregando seu corpo e seu cérebro para uma equipe de manutenção altamente eficiente que trabalha incansavelmente durante toda a noite. Essa equipe limpa toxinas, repara células, equilibra hormônios, organiza memórias e fortalece suas defesas.
Enquanto você viaja pelo mundo dos sonhos, seu corpo está em plena atividade, garantindo que você acorde renovado, mais saudável, mais inteligente e mais preparado para viver o novo dia em sua plenitude. Dormir bem não é um luxo, é uma necessidade biológica essencial.